Fraterno abraço, paz e luz, pessoal. Estamos iniciando aí debaixo de muita chuva o vídeo de número 60 do nosso canal. E a gente está indo nesse início um pouquinho mais devagar com os vídeos, porque a gente está fazendo um projeto paralelo, estamos com uma equipe bacana, de uns módulos de treinamento de psicologia. Vamos fazer coisas ligadas à área da gentileza, depois vocês vão saber. Mas o que eu queria comentar com vocês hoje, nesse vídeo de número 60, é um pouco deste momento que a gente está vivendo, né? Que os estudos iniciáticos falam da tal da transição planetária. O Posati colocou o termo de data limite, que seria 20 de julho de 2019 agora, que é aquela data em que 50 anos após o homem ter chegado na Lua, isso em 69, 20 de julho, o Chico Xavier recebeu aquela informação do plano mais sutil, que as grandes consciências deram esta moratória de 50 anos, que se não houvesse conflito nuclear, que se não houvesse uma guerra de grandes proporções assim mundiais, o planeta entraria em termos de energia, de vibração, num período de, vamos dizer assim, saindo da era das trevas ou de expiação, entrando para a era de luz ou de regeneração. Só que essa mudança ela começa a acontecer bem antes, e isto já a gente começa a sentir dentro da gente. Essa mudança do período de trevas para a era de luz, a gente já começa a perceber na nossa própria percepção de tempo. Onde antigamente, quando eu digo antigamente, são há 20, 30, 40 anos atrás, a gente percebia que as coisas para acontecerem, elas demoravam muito, elas estavam distantes, era uma burocracia, uma dificuldade, uma falta de entendimento. E hoje a gente percebe que as coisas elas estão muito mais rápidas, que as pessoas têm um entendimento muito mais simples, ao mesmo tempo que a gente percebe também que tem um joio aí que não está conseguindo se encaixar nessa mudança e está sofrendo. Então, por exemplo, agora a gente está vivendo uma época de, este primeiro semestre de 2019, de muitas mudanças climáticas do planeta, muita coisa refletindo aqui no Brasil que a gente observa, são desde a questão das barragens que estouraram, as chuvas, enfim, os alagamentos. Então este é um semestre, antes de chegar essa data de julho, que a gente tem que observar muito o que está acontecendo. Não só na gente, em termos de mudanças emocionais, e toda mudança, ela exige um certo preço, ela não é uma coisa assim fácil, você sente a coisa pegar dentro de você. Mas isso é um bom sinal, né? Não é uma coisa assim tranquila, entrei num portal dimensional de cor lilás, não é bem assim. Você pode atingir este portal dentro de você, mas neste momento de transição, você, para conseguir fazer isso, você tem que descartar muita coisa, você tem que deixar muita coisa para trás. Então é claro que neste momento você vai ver muita gente falando de muitas coisas. Agora o importante é você ter as suas percepções internas. Não adianta a gente, por exemplo, dizer, eu explicar para você de onde você veio, o que você faz aqui, quem é você, para onde você vai, se você não tiver uma experiência real disso. Hoje em dia a gente percebe que a física quântica, quando ela fala daquela história de manifestação do campo, o que é o campo? Se a gente for buscar lá atrás, na Bíblia, no texto sagrado, quando no Antigo Testamento se falava que o Espírito Santo pairava sobre as águas, para o meu entendimento esse é o campo. É uma energia vibrante, radiosa ou radiante e amorosa, que a física quântica chama até de energia escura, mas que ela reconhece essas propriedades e que permeia tudo, né? Imagine o campo não como uma coisa linear, mas tridimensional e até quadridimensional, né? O planeta redondo está em tudo. Então esse campo, ele interpenetra, é ele que
dá o sustento para que a consciência se manifeste, né? É através da movimentação deste campo, e a física quântica diz isso, quando há um observador, que você vê este campo gerar o que é a consciência, vamos chamar de partícula, né? Ou a vibração, ou o adensamento, ou a contração dessa onda eletromagnética. Lá atrás, do Max Planck, de 1900, depois entrou para o Niels Bohr, em 1920, onde ele fez aquelas experiências sobre o átomo de hidrogênio, enfim. Depois vem o Einstein com a teoria da relatividade, que eu já coloquei para vocês a minha visão, que justamente a energia é uma matéria que, vibrada numa frequência muito estendida em termos de onda, mas também muito sutil, ela se materializa se você pegar esta energia e colocar nela esta consciência, este pensamento, que seria essa constante ao quadrado, é uma velocidade que nem existe para nós aqui no nosso campo físico. Mas como eu não sou físico, eu sou um estudioso, mais do que um estudioso, um entusiasta, então não vou me aprofundar muito nessa questão do fóton de luz, mas fato é que a própria física do micro, e não a da mecânica clássica, ela tem descoberto que, por exemplo, os elétrons, eles não seguem uma linha observável que você possa colocar numa equação de movimento. Eles simplesmente desaparecem de uma órbita e aparecem em outra. Se elas eles perdem energia, eles voltam. O que é perder energia? O calor ou o fóton? Enfim, aquela experiência da fenda e da dupla fenda, que a consciência do observador influencia na questão de partícula e onda. Enfim, o que eu estou querendo dizer para você, trazendo para o nosso campo de vivência? Que de fato existe uma energia vibrante, amorosa e radiante, ou radiosa, que a gente pode chamar de campo, que ainda é uma expressão, é um verso do Uno, de Deus, ou da consciência suprema. Neste campo, as consciências se manifestam, ou seja, elas se colapsam. Então, quando este campo ele é observado por essas consciências, aquele que observa alguém observando, você já teve essa experiência com você mesmo? Quando você percebe que existe alguém observando você mesmo, observando alguma coisa, e daí a gente começa a entender, inclusive na prática meditativa, que muito mais bonito, e o Krishnamurti já falava disso, o Rajneesh, o Osho já falava disso, que muito mais bonito do que você observar algo é você ter consciência desta consciência, né? Consciência desta consciência que observa. E é claro que ela é muito mais do que o cérebro, do que a mente, né? A consciência é que forma este adensamento orgânico que a gente chama de corpo, que inclui o cérebro, que inclui a nossa mente, a nossa massa encefálica. Então, quando você daí busca responder as perguntas: quem sou, de onde vim, o que estou fazendo aqui, para onde vou, dentro dessa ótica, a gente consegue até ter uma percepção. Então, quando você diz assim, de onde eu vim, a gente não é da Terra, a gente não é de planeta nenhum. A gente pertence a planos muito mais sutis de consciência, vindos deste campo unificado, criado por Deus, que se debruça neste verso, se manifesta em diversas miríades de manifestações, e nós somos estas manifestações conscienciais, nós somos essa energia consciente, vindos desta energia manifesta, e que esta consciência precisa muitas vezes ocupar diversos planos ou diversas orbitais ou orbes, das mais sutis às mais densas, para poder se consecutar, para poder se experimentar como consciência numa amplitude de espectros, tomando cada vez mais consciência desta unidade com o todo. Então, de onde eu vim? Você pode momentaneamente ter vindo de algum plano mais sutil, do nosso lar,
de Capela, do umbral do planeta Terra, de Sírius, de Aldebaran, de Júpiter, de Vênus, e dos seus diversos planos mais densos ou sutis, mas de qualquer forma você nesse estado também está, você não é destes locais. Você vem do todo, de tudo. E você vai estagiando. É como eu digo, você aqui na Terra é da onde? De qual endereço? Mas eu já morei em tal lugar, em outro lugar, já estudei em tal escola, já passei por tal classe. Então a gente não consegue definir, traçando um paralelo grosseiro. Daí você diz assim, o que eu estou fazendo aqui? O que a gente está fazendo aqui? Nós estamos como energia consciente, vinda de uma energia manifesta, una, se dividindo em energia trina, consciencial, ganhando experiência nos planos da matéria, nos enriquecendo, abrindo a nossa percepção para a gente poder chegar um dia numa unidade de percepção com o todo, numa visão única, onde não haja mais véus. Então, para isso a gente precisa fazer essa caminhada. É assim que eu entendo. Daí você pergunta assim, bom, quem sou eu? A resposta já ficou um pouco implícita quando eu coloquei para vocês aqui de onde eu vim e o que eu estou fazendo aqui. Eu sou esta manifestação do campo, vamos dizer assim, em linguagem física. Ou eu sou este verso do Uno, ou eu sou essa centelha divina, esta percepção. Por isso que eu disse no início que não adiantava até você saber responder estas questões se você não tivesse experimentado o que é isso. Porque uma vez que você experimenta esta vivência, essa realidade, você não quer saber mais de responder pergunta nenhuma. Você já está em casa. Né? E daí você fala, e para onde eu vou aqui deste plano físico? Você continua a sua evolução, a sua consciência, aonde o plano mais sutil ou mais denso estiver na mesma sintonia com a tua consciência para te receber. E assim você vai continuando sua evolução. É como um estudo. Você sai de um ano, vai para um outro e assim vai indo. Por que você faz esta graduação? Porque sempre na graduação seguinte, ou volta algum ano também, é onde o teu entendimento do que você precisa ter te adequa para aquilo. Então o que acontece? O que eu percebo? Eu convivi com o professor Adelino da Rosa, grande sensitivo, que era o elo de ligação, um dos elos de ligação do General Uchoa. Convivi mais de 35 anos em contatos semanais com o professor Adelino, dele vir jantar em casa, dele vir me visitar na época que eu morava em Santos, de nós termos grupos de estudo, de aprendizado, de eu ver ele fazer coisas maravilhosas de cura no seu consultório aqui na Rua Augusta. Inclusive ele é citado pelo próprio Paulo Uchoa, filho do General Uchoa, num dos seus vídeos. Depois eu coloco a descrição para vocês, no minuto 27, onde o General Uchoa conta da experiência. Acho que o General Paulo, filho dele, também estava presente, na fazenda de Alexânia, onde o professor Adelino Rosa recebe uma comunicação, e ele dizia para a gente justamente isso, que ele ouvia um som, um ruído no ouvido mais fino, e depois no outro ouvido mais grosso. Ele fechava os olhos e numa tela mental vinha informação telepática, que é como se dá inclusive no sonho, você não vê num sonho, você com uma outra pessoa conversando, movendo a boca. Então, a linguagem mais avançada seguinte, e que já existe no nosso plano, a gente já começa a perceber isso, acima da linguagem falada, vai ser a linguagem telepática, que já está se manifestando. Então ele ouviu uma informação, e ele fazia isso muitas vezes, das pessoas que deveriam estar em tal local e o horário em que essas consciências maiores, extraterrestres, iriam aparecer. E de fato isso era comprovado por muita gente. O General Uchoa, uma pessoa seríssima, que escreveu livros maravilhosos, que dava aula de mecânica racional se eu não me engano era no ITO, numa dessas escolas poderosas aí de engenharia,
teve seus contatos diretos de quinto, sexto, sétimo grau aí. Não foi apenas avistamentos de sondas ufológicas, ou seja lá o que você chame, essas luzes brilhantes que às vezes a gente vê e não consegue explicar. Mas enfim, o general Paulo comenta do professor Adelino, e eu nunca tive a oportunidade de experienciar, porque o professor já estava com seus 70 e poucos anos, 80 anos. Está tocando meu telefone, eu vou deixar ele tocar. O professor Adelino já estava com uma idade, ele não estava mais trabalhando com o general Shoa, nem estava mais em Brasília, enfim. E aí o que acontece? A experiência que eu pude observar da vivência do professor Adelino era uma vivência clara, que da mesma forma que ele admitia, por experiência própria, o contato que ele teve com seres extraterrestres, ele também tinha contato com os mestres ascensionados de diversas ordens. E isso a gente tem, os nossos mestres, as nossas percepções, os nossos contatos, a nossa identificação com essas consciências. E o que se está dizendo hoje, neste ano de 2019, que a gente está entrando, já vindo lá de trás do Chico Xavier, que é uma pessoa que eu reputo um dos maiores médios que nós tivemos no mundo, e aquilo que ele falava, e coisas fabulosas, ele estava simplesmente dizendo, porque ele estava ouvindo diretamente do Espírito, que ele estava ouvindo e vendo, que ele estava retransmitindo, então ele não tinha medo de falar, às vezes coisas que para nós poderiam parecer incompreensíveis. E o Chico Xavier justamente fala destas consciências extraterrestres, que elas iam começar a se manifestar de uma maneira mais efetiva, talvez novamente, como já haviam feito na antiguidade, assim que a humanidade atingisse uma massa crítica. Isto dito agora pelos estudos mais esotéricos. Daí se perguntam assim, mas por que eles não se manifestam, não ajudam na cura de doenças, de soluções? Porque nós aqui nesta orbe que nós estamos, temos que nos desenvolver por nós próprios. O seu pai não entra dentro da sua classe para ajudar você a fazer a lição de casa. Deixa você errar, deixa você acertar, deixa você tomar bronca da professora, ficar de castigo ou achar suas próprias soluções. Então existe uma ética cósmica onde essas consciências, em maior ou menor grau, são permitidas que entrem para estas vivências. Então talvez agora a gente esteja saindo desta fase escolar e talvez estes nossos irmãos mais velhos possam estar entrando dentro das nossas salas, sentarem junto com a gente para nos ajudarem a fazer alguns exercícios de pré-vestibular, enfim. Então está chegando este momento, é o que dizem, vamos começar a ter mais percepção destes seres a partir do segundo semestre. Isto é o que nos dizem, e eu intuitivamente sinto que alguma coisa por aí está caminhando mesmo, meses de setembro, outubro, aí para frente, quando o planeta, esperamos que assim seja, através da sua massa crítica de pessoas abrindo suas consciências, já estará entrando neste plano de regeneração ou de luz, e muitas coisas legais vão vir aí pra gente, tá bom? Então eu quero aproveitar esses basicamente 20 minutinhos aí do vídeo para fazer essas reflexões com vocês, dizer que vem coisa bacana aí pela frente, vamos continuar em sintonia, vamos continuar fazendo nossas práticas de integração, ativando o nosso terceiro olho, o Ajna Chakra, ligado à nossa glândula pineal. O Dr. Sérgio fala muito disso, um médico, ele é um estudioso, enfim, muitas coisas que estavam guardadas começam a ser reveladas agora. Então tem muita gente bacana entrando no circuito, trazendo muita informação. Agora, tem muita gente também falastrando, que falam coisas que ouviu cantar o galo não sabe aonde. Então vamos ter um pouquinho de tranquilidade, de serenidade. Este primeiro semestre vamos observar mais do que agir e vamos nos colocar receptivos para esta nova energia que está entrando aí, porque ela começa a transformar primeiro consciências para depois transformar o planeta, porque o planeta também é um órgão vivo. Tá bom? Então a mensagem de hoje era essa. Fraterno beijo para vocês, muita paz e luz.
Até o próximo vídeo. É isso aí.